Entre escrever um livro e conversar com vocês, hoje nós decidimos conversar com vocês. E nossa conversa de hoje é sobre a juíza recalcada. Que história é essa, doutor Carlos? Essa me gerou muita curiosidade. Que juíza recalcada? Por que recalcada? Doutora, é uma situação que tem acontecido, infelizmente, cada vez mais na advocacia criminal. Existem certos magistrados que eles colocam à frente do seu dever de zelar pela distribuição da justiça a sua visão pessoal de mundo. Então existem juízes, por exemplo, que entendem que determinados crimes devem ter uma pena mais alta do que qualquer... E aí, em vez de se debruçar sobre o caso concreto e distribuir a justiça, eles colocam para fora as suas pretensões pessoais antes de se colocar no lugar de magistrado. Todo mundo, antes de ser juiz, logo que nasce, começa a ter, obviamente, posicionamentos pessoais, ideológicos. Isso não acaba quando você entra na magistratura. Sim. Mas isso não deve ser o plano principal de nenhum operador do direito, não diria apenas juízes, não. Advogados, mesmo do Ministério Público, devem procurar a realização da justiça antes de qualquer sentimento de ordem absolutamente pessoal. E nesse caso, era um caso bem peculiar. Por quê? Porque a acusação era contra um idoso acusado de estupro de netos e netas, diversos e diversos estupros. E devo dizer que os elementos que existiam até então no processo eram bastante desfavoráveis a ele. Sim. Então quem lesse o processo ia ver realmente essa situação aqui, processo pesado, digamos assim. Só que analisando o caso, na hora, para quem é um pouco tarimbado, a prescrição já veio que nem um farol, né? Fui fazer os cálculos direitinho, botei ali, tudo prescrito. Então, uma petição de meia folha, explicando que a pretensão punitiva estatal estava fulminada pela prescrição, para falar do termo técnico, né? Um pouquinho ali de retroatividade da lei, por conta da prescrição retroativa que foi alterada, tudo isso. Tudo bem. Então aqui é uma questão objetiva. Tempo, lei, é conta, né? Os alunos até não gostam dessa parte, alguns não gostam, né? Porque você tem que fazer conta. É onde entra a matemática. Faz a conta da prescrição, diminuição pela metade por conta da idade, ele já tinha mais de 70. Pois bem, fomos despachar com a juíza. A juíza olhou e disse, olha, eu não vou decretar essa prescrição. Oi? Mas, e aí a primeira coisa que vem à mente é, será que eu errei o cálculo? Será que tem alguma coisa que eu não vi? Mas Vossa Excelência não concorda que já transcorreu... Eu não vou decretar essa... E ela só dizia isso, não vou decretar essa prescrição. E a gente querendo entender. Não vou decretar essa prescrição. E aí caiu a ficha. Caiu a ficha porque a gente via que ela estava pessoalmente, né? Percebemos tudo. Só que ficou aquela curiosidade. O que é que ela vai fazer para fugir dessa prescrição? Né? Ela deixou nas entrelinhas ali naquele despacho que, vamos colocar português claro, ela deixou ali nas entrelinhas daquele despacho que ela não ia extinguir a punibilidade contra alguém que, pelo que existia no processo, realmente tinha praticado aqueles fatos. Ela não ia extinguir a punibilidade de um estuprador. Era mais ou menos isso que ficou. E acaba que esse tipo de crime é um repugnante. Então ela não quis. Para muitas pessoas representa algo, enfim. Bom, mas ficamos aguardando o que é que vai acontecer. Não, ainda teve um detalhe bem interessante. Ela disse assim, não vou decretar prescrição. Se o senhor entender que deve, tente no tribunal. Tudo bem. Mas ficou a curiosidade. Quando veio a decisão, e aí cabe um esclarecimento de ordem técnica aqui para contextualizar. Em 2010, a legislação foi alterada, a Lei 12.234, ela acabou com a prescrição retroativa. Não vou entrar em minúcias muito técnicas para não cansar nossos telespectadores, mas a partir de maio de 2010, não pode ser reconhecida a prescrição em momento anterior ao oferecimento da denúncia.
após a aplicação da pena em concreto. Então, essa prescrição retroativa não existe mais. Tem também outras questões que nos crimes contra a dignidade sexual a prescrição só começa a correr quando a vítima faz 18 anos, enfim. Mas essas leis que alteraram a prescrição vieram depois dos fatos. Não se aplicariam a esses fatos. Isso é o que qualquer estudante de direito aprende na primeira aula de direito penal. Direito constitucional e retroatividade da lei penal, né? E ela foi por esse lado. Ela disse, olha, a prescrição só começa a correr quando a vítima faz 18 anos. Só que essa foi a saída dela. Foi. Na petição, a gente já tinha colocado a questão da retroatividade da lei, que não se aplicava essa lei, assim, sabe, porque prescrição é matéria de mérito, é lei penal, não é processual. E tanto o Ministério Público veio com parecer assim, e ela disse, nos termos do parecer do Ministério Público, fizeram uma casadinha. Sei. A gente olha aquilo e se pergunta, né, vale tudo, não tem mais lei? Impetramos habeas corpus no tribunal, a desembargadora concedeu a liminar e, no mérito, extinguiu a punibilidade, como tinha que ser. E chamou muita atenção esse caso porque, né, a lei é como ela é, e não como determinadas pessoas gostariam que ela fosse, né? Que ela fosse. Mas essa sua história me faz refletir de uma coisa. Na faculdade, a gente aprende o quê? Que o advogado é o primeiro juiz da causa. Quando você foi procurado para atuar nesse processo, que você viu que realmente tinha lá provas robustas de que o seu cliente efetivamente tinha praticado aqueles atos, e quando você viu que conseguiria livrá-lo do cumprimento de uma eventual condenação com a prescrição, não te deu algum, não sei, um sentimento de, não sei se eu vou fazer isso, como que eu vou livrar uma pessoa que realmente praticou atos contra crianças, netos, um avô para o neto? Como foi sua percepção como advogado? Essa pergunta da senhora é muito interessante e nos convida a duas reflexões. A primeira é que todo profissional do direito, ele tem o direito de não atuar num determinado processo. Sim. O advogado tem essa prerrogativa porque ele é um profissional liberal por excelência. Até os advogados públicos, como os defensores públicos, eles não são obrigados a atuar numa causa em que ele, né? Os magistrados têm essa possibilidade. Diante de um caso que lhe seja muito pessoalmente constrangedor, né, ele tem o direito de se averbar suspeito e não julgar aquele caso. Casos que a imparcialidade fica comprometida. E eu, particularmente, doutora Carnelucci, né, como a senhora observou aí, dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. E eu fui o primeiro juiz dessa causa relativamente ao meu íntimo. E digo à senhora que em momento algum eu tive qualquer espécie de conflito moral ou de constrangimento. E explico. O advogado não defende o crime. O advogado defende o criminoso. Para que ele seja processado e julgado nos limites da lei. Ainda que houvesse e havia elementos de convicção bem robustos contra ele, eu não me compadeço, eu não fico tranquilo em saber que alguém foi punido fora dos limites da lei. Sabe aquela história de que é melhor um culpado solto do que um inocente preso, de onde vem o princípio do indúbio pro réu? Sim. É melhor valorizar a lei do que condenar alguém que, ainda que tenha feito algo, ao arrepio dessa lei. Consciência essa que a juíza não teve, né? Não teve essa consciência e nem teve a hombridade de se declarar suspeita. Olha, eu não vou declarar essa prescrição. Até eu cogitei isso quando ela falou, eu não vou declarar essa prescrição. Falei, será que ela vai sair do caso? Não. E eu vou dizer, doutora, é uma profissional que até então tinha meu respeito, uma pessoa reconhecida no meio por
por ter um conhecimento jurídico sólido, e foi uma decepção para mim que ela não tenha cumprido o seu dever de magistrada de aplicar a lei ou de sair do processo se entendesse que a imparcialidade estaria comprometida. Já que a convicção pessoal dela estava batendo tão forte, né? Era o mínimo que se esperava. Era o mínimo que se esperava. E eu estava vendo, doutora, na internet esses dias, uma colocação bastante interessante. Nós temos que ter o cuidado de não nos tornarmos monstros ao combatermos monstros. O que difere o criminoso de quem combate o crime, às vezes com ferramentas bastante draconianas, bastante duras, é a lei. O Estado tem o monopólio da violência. O policial pode andar armado. Então, numa troca de tiros entre um policial e um criminoso, é tiro para cá, tiro para lá. Sim. O que diferencia eles é que um está do lado da lei, o outro não está. Apenas isso, entre aspas. Sim. Esse apenas é tudo. Quando o Estado sai da lei para punir quem quer que seja, quando o Estado não cumpre o pacto a que ele se obriga, nós estamos virando monstros a título de combatermos monstros. E nós temos o triste hábito de valorizar apenas as leis das quais nós gostamos. Verdade. E aquela que nós não gostamos, nós tendemos a querer afastar. Só que tem um problema, doutora. Isso muda. Às vezes, aquela lei da qual eu não gosto neste momento pode ser a lei que eu vou sentir falta ali na frente. Eu ouço muito isso. Olha, mas eu não sou criminoso, não. Ou então, não, o primo do sobrinho, da irmã, da tia é um menino bom. Não fez isso, não. Então, ali, naquele momento... Naquele momento, se tiver uma lei favorável, é ótimo. Perfeito. A lei é para todos. E todo regime tirânico, todo fascismo começa caçando tarados. A título de caçar aqueles inimigos públicos número 1, vai se afastando as garantias individuais. Até que quem detém o poder fabrica o inimigo público número 1, porque já se sabe que naquelas condições eu posso... É o chamado direito penal do inimigo. Sim. Eu estava conversando com um amigo essa semana sobre um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, um episódio em que a polícia, a meu juízo, foi bastante violenta e matou uma pessoa que tinha cometido um fato, enfim, nada tão grave assim. Tinha praticado um dano, a polícia foi lá, atirou, matou. E eu perguntei a ele se ele realmente queria uma polícia dessa. Uma polícia que... tolerância zero. Uma polícia que colocasse na cadeia ou no cemitério todos os desordeiros. Um direito penal do inimigo. E aí a conversa evoluiu. Chegamos na prática dos Estados Unidos de colocarem seus inimigos na prisão de Guantánamo. E eu fui fazer uma pesquisa. Será que tem algum norte-americano na prisão de Guantánamo? A senhora sabe? Acho que não. Não tem. Não? Só são inimigos estrangeiros, imigrantes. Será que não tem nenhum inimigo? Lembra da maratona de Boston que colocaram uma bomba lá? Sim. O sujeito não está em Guantánamo. Pois é. Interessante. Nasceu né? nos Estados Unidos. Então, será que esse direito penal do inimigo serve para a gente ou serve para quem tem o poder de dizer quem é o inimigo? Uma ótima reflexão. E vem aquela frase que eu digo sempre: criminoso não é quem comete crime. Criminoso é quem o Estado diz que é criminoso. E as pessoas podem perguntar: mas o estupro aconteceu? O criminoso praticou?
e ele está livre. Culpa do Estado que demorou. E reparou que ninguém perguntou por que essa prescrição ocorreu? Pois é. Ninguém quis saber. Por que o Ministério Público não denunciou? Por que a polícia não investigou? Por que o juiz não deu impulso ao processo? O foco fica apenas no criminoso. No resultado que é o que chama a atenção para a inércia estatal. E tem muita gente que quer acabar com a prescrição, que acha a prescrição errada. A prescrição é tal qual esse holofote aqui, ó, que faz com que casos como esse servissem para dizer, Estado, você falhou aqui. Sim. É a tinta indelével que mostra a ineficácia do Estado. No dia que a prescrição acabar, o juiz amigo, ou o promotor amigo, ou o delegado amigo, vão enfiar o caso na gaveta. Não tem prescrição, ninguém vai poder dizer que eu contribuí para a não aplicação da pena. O próximo que vier que aplique. O próximo que vier que aplique. No dia que bater na telha aí, ele vai lá, não, eu vou reabrir esse caso. Fulaninho não me desagradou, ele me desagradou, vou reabrir esse caso, ele vai ver o que foi bom para ele. Exatamente. E aí nós vamos chegar lá na frente, alguém vai dizer, mas olha que absurdo. Mas não foi você que compactou com isso lá atrás? Mas aqui... Não. As pessoas... Eu fico imaginando, doutor, nessas minhas divagações. É como se alguém olhasse para uma melancia antes de ser colhida, né, no chão, e olhasse para uma tamareira e se perguntasse, meu Deus, a tâmara é um fruto pequeno, fica numa árvore tão grande, a melancia é um fruto tão grande, fica numa ramagem. O certo não seria a melancia ficar na árvore grande e a tâmara no arbusto pequeno? Pode ser, né? Até o momento que ele está passando debaixo de um pé de melancia e caiu uma melancia na cabeça dele. Foi só o que eu imaginei. Aí ele vai entender por que as coisas não podem ser analisadas apenas na superfície. Sim. Porque nós temos construções legais, digamos assim, que remontam à antiguidade. E que se é desse jeito, é porque a história mostra o motivo disso. Aí o sujeito não é do ramo, não se dedicou a analisar isso, e quer chegar agora, neste momento em que a lei desagradou ele, e dizer, não, tá tudo errado. Em um caso concreto, específico. Tá tudo errado. Vamos mudar isso tudo. O problema do Brasil é que a polícia prende. E a justiça solta. A justiça foi feita para soltar. Se ninguém... Quando ela não existia, as pessoas iam para fogueira, né? Então a justiça foi feita para isso, realmente, né? Só que muitos juízes não entendem também, além de tudo, né? Então, é necessário que a gente pare de ser impulsivo e imediatista quando se fala de produção legislativa. Nós não podemos querer consertar o mundo olhando para um caso concreto. Sim. A gente tem que olhar para a experiência acumulada e entender por que chegamos aqui. Os profissionais do direito deveriam saber disso, né? Eu obviamente, até pelo cacoete de professor, eu não me recuso a discutir direito penal com ninguém, não dou carteirada em ninguém, dizer, porque você não entende nada. Não, nós estamos aqui para isso. Sim. Para ajudar a evolução dos outros. Então nunca tive esse rompante de dizer, você não entende, eu entendo, cala a boca. Não, não é assim. Mas a contrapartida deveria ser, na hora que eu digo, olha, dá uma olhadinha no contrato social, dá uma lida nisso daqui para você entender. Não quero nada, essa é bobagem. Aí também fica um pouco difícil. Agora, uma juíza que até então eu respeitava por ter um conhecimento jurídico sólido, fazer uma coisa dessa é algo que realmente tira da gente a esperança por dias melhores. Mas não tira a esperança de sempre termos conversas melhores Sim, nos nossos próximos episódios. Sim, e essa foi uma conversa muito agradável, o que já me deixa curiosa para o próximo episódio, porque aqui sempre tem os casos mais inusitados e
É o que nós aguardamos, o próximo episódio. Até lá.